Boa lá. Muito bem, agora nós vamos entrar aqui numa parte muito maravilhosa. Eu estava degustando isso aqui profundamente nesta tarde. No dia da expiação, que era no dia 10 do mês 7, o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava até o lugar santíssimo, não é? Então, a Bíblia diz, lá em Levítico 23, falando do dia da expiação, 23, 27, como está na tela, que tinham a santa convocação naquele dia, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Isso aqui é bem simples. Basicamente, tudo que se fazia durante todo o dia do ano, que era oferecer um sacrifício, queimar ele no altar e depois oferecer o incenso, tinha que repetir também no dia da expiação. Todo aquele processo tinha que ser feito. Isso é muito importante para a nossa lição nesta noite. Muito importante. Pois no dia da expiação, para os santos de todas as eras, o sacrifício tem que ser queimado e o incenso tem que ser oferecido, para que a obra se consume no dia 10 do mês 7. Estou falando agora dos santos, as almas debaixo do altar. Grave isso. Isso vai ter que acontecer para eles também. Certo? Então, tinha que fazer isso. Bom, vamos especificar um pouquinho esse ritual de queimar o sacrifício. Vamos dar uma olhada lá em Levítico capítulo 4, verso 24 e 26 e vamos ver o que o profeta diz. Tem coisa aqui, tem umas pepitas aqui que, olha, acho que nós nunca falamos sobre elas aqui nos programas. Aqui ele fala que tinha que oferecer o sacrifício, porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Aqui não está explícito o que isso significa. O resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Isso aqui era para uma novilha, era para um carneiro, era tudo o mesmo ritual. Tinha que fazer isto. Aspergia lá os altares, né? E no dia da expiação era igual, fazia-se a mesma coisa. Uma oferta queimada, então todo esse procedimento tinha que ser feito. Mas diz aqui, o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Grave bem isto. Importante para a nossa lição desta noite. O que sobrasse do sangue tinha que derramar à base do altar do holocausto. Os teólogos se debatem, se matam para tentar entender do que se trata isso. Mas graças a Deus por um profeta, porque ele vai explicar algo muito bonito para nós aqui. Vamos lá então, eu vou citar aqui várias citações, ele dando a explicação. Está preparado? Agora é o profeta de Deus falando, a voz desta era, a voz de Deus para esta era e para todas as eras, né? A voz da palavra revelada. Diz assim, ó, quando ele estava conversando com aquele rabi, né? Veja, no Velho Testamento, rabi, eu disse que quando o homem ia fazer uma oferta, ele levava um cordeiro. Ele sabia que ele havia quebrado o mandamento de Deus, então ele tomava um cordeiro, ele confessava seus pecados e este cordeiro era morto, enquanto suas mãos estavam no cordeiro, sua confissão que ele sabia que ele deveria morrer por seu pecado. Mas o cordeiro estava tomando seu lugar e a célula sanguínea era rompida, e ele segurava o cordeirinho com sua mão até que ele sentisse que sua vida tinha saído dele. E endurecia, né? O cordeirinho endurecia, morto. Então o sacerdote, claro, jogava o sangue no fogo, o altar de bronze de julgamento. Bom, olha aqui, ó. Jogava o sangue onde? No fogo. Jogava o sangue no fogo, o altar de bronze de julgamento. Muito bem, isso aqui está na deidade explicada. Mais uma. Olha essa aqui. Vamos apenas tomar um pequeno tipo rapidamente. O adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado. Jesus disse, sede vós perfeitos como o Pai no céu é perfeito. Aqui está o Velho Testamento. Lá fora vinha o adorador. Ele sabe que ele fez algo errado, ele sai e consegue para ele um cordeiro sem mancha, traz ele lá, lava na bacia. O sumo sacerdote fica junto ao altar aqui, o sacerdote, então o sumo sacerdote fica no altar, ele toma o cordeiro, ele o examina, não há ruga nele em lugar algum. Então o cordeiro é posto sobre o altar, o adorador põe suas mãos sobre o cordeiro e diz, eu confesso meus pecados de que quebrei o sábado, fiz isto ou aquilo outro, pequei, fiz algo errado. E o sacerdote mata o cordeiro, pega o sangue, coloca ele aqui, o profeta aponta,
e o queima como um sacrifício no altar de bronze, né? Que significa juízo divino. Enquanto a fumaça subia, Israel se ajoelhava e entregavam suas orações, enquanto elas subiam na fumaça deste sangue queimado. Quero chamar a atenção aqui, ó. Eles só podiam oferecer suas orações na hora que queimava o sangue. Aqui, ó. Aí o profeta diz: experimente jogar sangue no fogo uma vez e observe o que acontece. Agora, esta grande cúpula, em cima ali do tabernáculo, subia fumaça. E todo Israel e milhares de trombetas soavam, e cada homem soltava tudo que tinha na mão e começava a orar, certo? 3 vezes por dia isto era feito. E também no dia da expiação, se repetia todo este ritual. Olha que interessante que o profeta está dizendo para nós. Ele está dizendo que eles colocavam o sangue junto à base do altar. Lá naquela escritura que nós lemos não especifica, mas tinha uma bacia onde eles coletavam o sangue do animal, não deixava respingar nada, porque eu sempre me perguntava, como que se limpa o santuário? É água? Eles pegam uma mangueira lá e vão lavar o santuário? Porque imagina, olha o tanto de sangue que tem ali, como que se faz a limpeza? E o profeta responde para nós, por fogo. O fogo é que limpa o santuário. A limpeza do santuário é feita com fogo. Então eles jogavam aquele sangue no fogo. E é aquilo que causava fumaça. E o profeta disse que em cima do tabernáculo, ou da tenda, e depois no tabernáculo também, que foi feito a imagem um do outro, tinha tipo uma chaminé, uma cúpula, e aquela fumaça, quando eles viam aquela fumaça subir, eles sabiam que o sangue do sacrifício tinha sido queimado. Era hora de orar. Aí as orações dos santos subiam junto com aquele sangue. E era como um cheiro suave. O cheiro do quê? Para Deus poder aceitar a oração do adorador, Deus tinha que sentir o cheiro do sangue queimado. O fogo tinha aceitado aquele sacrifício. O fogo tinha queimado o sacrifício e o sangue do sacrifício. Vocês entendem? Então, o que causava a fumaça era a queima do sangue. E é assim que se limpava o santuário. Isso aqui era o final do ritual. Era a última coisa que acontecia. Depois disso, o sacerdote corria, quando estava se queimando aquele sangue, o sacerdote ia para o outro altar de incenso, o altar de ouro, e ele começava a oferecer o incenso. Então, não tem oferenda de incenso ou oferecimento de incenso sem que haja um sacrifício, um sangue queimando no altar. Vocês entendem? Esses dois rituais, eles aconteciam simultaneamente. Quando ele estava oferecendo o incenso, era junto com o sacrifício. Então tem ali, está queimando lá no altar. A hora que está queimando ali o sangue, que a fumaça sobe, então era a hora de ele oferecer o incenso. E era a hora perfeita para que os santos lá fora oferecessem suas orações. Entendem? Isso é muito importante para nós entendermos. Olha aqui, ó, a base para o companheirismo, 1961. Debaixo do sangue, e o sangue traz o fogo. O sacrifício era oferecido com fogo, o sangue no fogo fazendo a fumaça. O cheiro suave que subia até o próprio Salvador. O cheiro suave eram as orações do povo sobre o cheiro do sangue que subia enquanto ele orava debaixo do sangue derramado. Então olha que perfeição, ó, a sincronia de Deus. Você não pode orar se não houver uma queima do sacrifício. Tem que ter um sacrifício junto com aquela oração. E hoje, quando o sacrifício tem sido queimado, agora ele vai fazer uma aplicação espiritual, né? E hoje, quando o sacrifício tem sido queimado pelo Espírito Santo, quando você toma seu próprio sacrifício, através do sangue de Jesus Cristo, e se joga no altar, coberto pelo sangue, e o Espírito Santo toma conta daquilo e envia um cheiro suave a Deus, que te traz até a glória Shekinah. Este é o único lugar de companheirismo. Está mostrando como que se voltava a ter companheirismo com Deus, não é? Que lição maravilhosa, hein? Que lição maravilhosa. No quinto selo, o profeta volta a falar sobre isto, sobre o altar de sacrifício e sobre o altar de incenso no céu. Olha o que ele vai dizer, porque tem uma doutrina, creio que é adventista, que não crê que tem altar de sacrifício no céu. E o profeta
ele traz isso à tona. Ele disse, olha, não é querendo discordar do irmão, mas ele mostra pela Bíblia que tem. Ele diz, olha, o irmão Smith tentando sustentar a dormência da alma lá, ele menciona que a alma dorme, que não há altar de sacrifício no céu, que o único altar do que o é falado, que ele crê que tem no céu, é o altar de incenso. Mas a vocês, pessoas queridas, e não para diferir do irmão, eu espero lhe encontrar do outro lado. Veja, mas não para diferir daquele grande mestre, mas apenas para te mostrar como que isto refuta aquilo. A abertura deste selo, neste último dia, tira a dormência da alma, completamente fora do caminho, está vendo? Eles estão vivos, eles não estão mortos, está vendo? Notem isto agora. Agora, se não há altar de sacrifício no céu, onde que fica posto o sacrifício pelo pecado então? É o cordeiro. Tem de haver um lugar onde aquele cordeiro imolado, ensanguentado, se encontra, onde o sangue, Agora, o incenso era o cheiro suave que eles queimavam, que a Bíblia diz que eram as orações dos santos. Se não há sacrifício no altar, agora ele não está falando do altar de incenso. Se não há sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. É apenas através do sangue, no altar de sacrifício, que permite as orações irem até Deus. Ah, isso aqui é tão importante, meus amados. Esse parágrafo 441, ele é muito importante para desbloquear o livro do Apocalipse. Porque lá no livro do Apocalipse nós vemos eles oferecendo incenso lá, um sacerdote, o povo. Mas eles não podem fazer aquilo sem que haja uma queima do sangue. Concomitamente, simultaneamente, ao mesmo tempo. Tem que haver algo acontecendo também no altar de sacrifício. O que eu vou dizer para vocês? Entre não ter sangue no altar e Cristo mediando com o sangue no altar, tem a queima do sangue, tem uma brecha ali, a queima do sangue. Vamos ver se eu consigo colocar aqui no quadrinho para fazer mais sentido para vocês. Vamos lá então. Aqui nós temos... Depois nós temos... Vamos fazer aqui, ó, em letra vermelha. Então aqui nós temos a mediação. Depois nós temos, vou colocar em outra cor, nós temos a queima do sangue. E depois nós temos aqui, vamos colocar em uma cor amarelada, a queima do sangue. Nós temos aqui santuário limpo, não tem sangue. Não sei se está saindo aí na tela para vocês, meu quadrinho, não é? Então eu fiz aqui para vocês, vou colocar aqui em outras cores também. Isto aí, ó. Então aqui, ó, é o rapto. Então depois do rapto, quando o rapto acontecer, tem um evento ali que acontece, que é queimar o sangue, que é enfumaçar o santuário. Então é um processo aqui, ó. Agora, nós temos aqui um período aqui que o profeta chamou ele, aqui para frente nós temos milênio. Aqui, ó, quase meia hora de silêncio. É o período onde o santuário está limpo, sem sangue. Não tem ali, não tem um advogado, não tem nada ali, porque foi queimado o sangue. Foi limpo o santuário. O que limpa o santuário? Jogar o sangue no fogo. Agora, é tão importante esse período aqui, meus amados, porque era nessa hora aqui, ó, na queima do sangue, que nós vamos ver acontecendo Apocalipse 8, do verso 1 ao 5, e também Apocalipse 5, verso 8. É onde nós vamos ver ali, que era na hora da queima, que tinha aquela adoração, que tinha as orações indo até a presença de Deus.
que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Aqui é a abertura do livro. Quem já acompanha as lições passadas vai ficar bem mais fácil de entender, não é? Vai ficar bem mais fácil. Era uma hora muito especial, que era ali o último ato antes do sangue desaparecer do altar. Então eu vou escrever aqui, ó. Esse período aqui, desde lá da primeira era, né? Era trono de misericórdia. Porque o sangue ainda está lá, ele está sendo queimado. E é uma hora especial, porque é a hora que as orações podem subir até Deus. E aí, nesse período aqui, nós temos o quê? Trono de juízo. Dá para entender? Por quê? Se queimava o sangue, né? Se queimava o sangue, quer dizer, limpava o altar, tirava o sangue do altar através da queima dele, pelo fogo divino de Deus, então não tinha mais sangue. Até que ele fosse posto de volta, né? Mas aí é outro assunto que nós já falamos em outros programas. Deu para entender mais ou menos? Nós vamos falar mais, fica tranquilo que tem mais material aqui. Então, olha, vou repetir aqui, quinto selo. Se não há sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. Ele não está falando do altar de incenso. É apenas através do sangue no altar de sacrifício, mas ele não detalhou aqui, tem que queimar esse sangue. Na hora que queima, que a fumaça sobe, no altar de sacrifício que permite as orações irem até Deus. Muito bem. Muito bem. Olha que matéria maravilhosa. Ele fala mais, tem mais mensagens onde ele fala isso. Então eles vinham para o primeiro altar, e o primeiro altar é onde eles queimavam o sacrifício, e onde o Senhor lhes encontrava lá em perdão dos pecados, e lhes purificava de toda a injustiça deles. E o altar da queima, o altar de bronze, queimava o animal e o sangue do animal. Queimava o animal e o sangue do animal. Duas coisas, né? Queimava o animal e o sangue do animal. Deixa eu ver se eu não estou pulando nada. Isto mesmo. Muito bem. Olha essa aqui, ó. Essa é especial. Agora ele vai detalhar mais para nós. Agora, no Velho Testamento, quando o adorador vinha e colocava suas mãos sobre sua oferta, ele cortava o pescoço do animal, o sacerdote cortava, né? Ou sacrificava. O adorador segurava o sacrifício com suas mãos e, sentindo o rasgar da carne, e o cordeirinho morrendo, sua pequena lã sendo banhada com seu sangue, nas mãos, por tudo, do crente, e assim por diante, que havia sido pego numa bacia para ser queimado lá no altar. Agora ele especificou melhor. Como que colocava esse sangue junto embaixo do altar? Como que fazia isso? Tinha uma bacia lá. Colocava ele dentro de uma bacia para a última coisa que se fazia, depois que o animal era queimado, o corpo completamente queimado, então ele jogava o sangue lá em cima para limpar o santuário. Era a última coisa que se fazia para ser queimado lá no altar. O crente ciente que deveria ser ele morrendo por causa daquele pecado, mas o cordeiro estava morrendo em seu lugar. Muito bom. No Velho Testamento, eles tinham feito bacias para a tenda da congregação e era de cobre. Mas quando Salomão construiu o templo, né, ele fez de ouro. Dá uma olhada aqui, ó. 2 Crônicas 4:8. Ele está falando aqui, também fez 10 mesas e polas no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro, justamente para este propósito. Para poder usar para colocar o sangue. E também usava para lavar o animal lá fora, a água. Então eles tinham todos esses utensílios ali, não é? Em Salmo 66, verso 15, diz o seguinte: oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, animais lustrosos, brilhantes, com odorante fumaça de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Olha aí, ó, com odorante fumaça de carneiros. Tá vendo? Um cheiro suave da fumaça do carneiro queimando, não é? Por isso que era chamado de holocausto. Por isso que é chamado de holocausto. Aí ele fala agora, vamos falar um pouquinho do sexto selo. Dá uma olhada que ele diz aqui para nós.
Então aquele, está falando do período da tribulação, aquele que estiver imundo, que seja imundo ainda, aquele que for justo, que seja justo, está vendo? Não há mais sangue nenhum no trono do santuário, ou no santuário. Não há mais sangue no altar, o sacrifício foi removido, e não tem nada a não ser fumaça e relâmpago e juízo lá. É bem exatamente isso que foi derramado aqui nesta noite, falando do sexto selo, né? Veja, o Cordeiro já deixou sua obra mediadora, a obra mediadora foi terminada lá do trono e o sacrifício, como nós o tipificamos perfeitamente, o parente redentor, o Cordeiro ensanguentado que surgiu, não é? Então, realmente ele está mostrando isto para nós.